depois da pregação, na hora dos avisos. Vamos passar para a pregação que eu intitulei Finalmente Sobreviveu, sobre uma das mais conhecidas parábolas do Senhor Jesus Cristo, parábola do bom semeador, ou a parábola das quatro sementes. 3 evangelhos falam ou relatam o que Jesus disse sobre esta parábola: Mateus, Marcos e Lucas. Estaremos aqui e acolá indo para um ou indo para o outro. Vamos a Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhemos para o versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Agora ele vai explicar. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela parábola do semeador, ou dos 4 solos, onde temos lições tão ricas para as nossas vidas. Ensina-nos com o que vamos comentar aqui, e ser tu glorificado, assim como o próprio teu Filho Jesus Cristo, que é em nome de quem te pedimos e te dedicamos esta pregação. Amém. É até fácil pregar sobre a parábola do semeador, porque ele próprio, Jesus, explicou bem direitinho. É raro ele fazer isso, e há 2000 anos os estudiosos se debatem com muitas outras parábolas para saber o que é que ele quis dizer. Há algumas muito, muito misteriosas e difíceis de serem compreendidas, e é duro mesmo. Esta não. Esta aqui ele deixou muito claro. Dá vontade de dizer, se ele fizesse com todas, mas ele sabe por que não fez. O tipo do solo é a receptividade à palavra.
O resultado da semeadura é o efeito do evangelho pregado por um e ouvido por outro. 4 casos Jesus comenta. Lá no final da pregação eu vou resumir os 4 em 2. Mas vamos para os 4 na ordem que o próprio Jesus colocou. O primeiro caso é uma verdadeira aula sobre Satanás. Não sei se vocês já perceberam isto. 4 coisas ele ensina aqui sobre este grande inimigo de Deus e dos seus seguidores. Primeiro, os nomes de Satanás. Ele chama de maligno, ele chama de Satanás em Marcos 4:15, não precisa ir para lá. Ele chama de diabo em Lucas 8:12. São os 2 nomes atribuídos a Satanás. Um acusador e outro caluniador. E inimigo também. Nomes. Quando você vê então a Bíblia falando de maligno, ou o diabo, ou Satanás, refere-se a um ser angelical, caído, muito poderoso, que tornou-se rebelde a Deus e teve uma legião de anjos que o seguiram. Um personagem muito presente na Bíblia. Comete um erro muito grande quem despreza a literalidade da existência deste demônio-chefe. Erro muito grande comete quem faz de Satanás uma lenda, uma ficção, uma alegoria. Não é assim que a Bíblia trata Satanás em momento algum, inclusive neste aqui que Jesus fala dos nomes dele, dá uma noção das atividades dele. Claro que a Bíblia fala muito mais de Satanás do que está escrito aqui, mas aqui fala dos nomes, das atividades dele. É interessante que quando Jesus fala de angústias, como falou aqui, ele fala de riqueza, ele fala dos cuidados deste mundo. São termos com os quais nós estamos bem familiarizados e temos até a tendência de nos identificar com alguém assim, ou pelo menos nós fomos assim. Tenho cuidado para não ser mais ansioso pelas coisas do mundo, desejoso demais, como ele vai comentar aqui, coisas do nosso dia a dia. Mas quando ele fala do primeiro caso, Satanás arrebatando a palavra, parece que ele trata de uma outra realidade, de uma outra existência. Não, esse negócio de riqueza, dinheiro, alegria aqui na terra, perseguição, eu só conheço bem. Agora o diabo arrancando a palavra do coração, já está meio místico isso aqui. Não, não é místico não. Não é místico. É tão real aos olhos de Jesus, tão real quanto ele falar aqui de riqueza, dificuldades. Ele fala do diabo com a mesma naturalidade. Ele está tão à vontade para falar do diabo quanto de dinheiro, por exemplo. Tudo é realidade para Jesus Cristo. Cuidado com essa separação que nós fazemos. As coisas daqui eu entendo bem, as coisas mais misteriosas que Cristo fala, ou do alto ou de baixo, né? Ninguém vai dizer que Satanás é do alto. Essas coisas misteriosas, angelicais, demoníacas, são coisas que fogem da nossa ou da minha realidade de vida. Não! Você pode nunca ter visto o diabo, como já viu uma cédula de dinheiro ou um monte de dinheiro. Você pode nunca ter conversado com o diabo, como você já teve na sua vida, conversado com pessoas hostis que lhe perseguiram, coisas que você está familiarizado, né? Isso não significa que o outro seja uma realidade menor. Aliás, eu diria que termina sendo, em última análise, uma realidade maior. O fato do diabo nos acusar diante de Deus, isso é uma realidade maior do que o dinheiro que você tem no bolso, do que o seu contra-cheque no final do mês. É uma realidade muito mais forte, muito mais abrangente, muito mais pesada. Mas nós não costumamos dar esses valores e deveríamos. E ele fala ainda do
pelo menos de um propósito do diabo. Não sei se você, bom, acho que você não notou porque eu não li, está em Lucas 8:12, mas olha que coisa interessante. A pior coisa que você pode desejar, o ser humano, a pior, é uma virose bem grande. Não é pior. É porque virose passa, alguns, né? Mas é uma doença terminal, violenta. Não é a pior. Aquele quebra e fica liso, sem um centavo. Não é a pior. É que ele perca um ente querido. Não é a pior. Então eu já sei o que é pior. Junta isso aí tudinho. Junta tudo isto e é o que eu desejo para aquele desgraçado. Isso é o pior que eu posso desejar ao ser humano. Errado, isso não vale nada perto da perdição eterna. O pior que você pode desejar a um ser humano é: espero que você continue condenado ao inferno da maneira como você nasceu. O pior que você pode desejar. Agora vamos ver o padrão de Satanás. Lucas 8:12. Ele explicando o primeiro caso, que a semente foi semeada e as aves do céu comeram, levaram logo. Quando ele explica, ele diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Olha os bastidores celestiais. Jesus diz o motivo dentro do coração do diabo, se é que isso tem coração. Dentro da mente do diabo, o propósito. Olha o poder de Jesus Cristo. Nós não podemos avaliar o propósito da esposa, do marido, de um filho que nós vimos nascer desde o zero. Não podemos, é proibido julgar propósito, avaliar coração, porque nós não temos acesso. E quando julgamos alguém, até chegamos mesmo a disciplinar eclesiasticamente alguém, nunca é com base em julgamento de propósito, do que nós achamos, do que nós vimos acontecer, a não ser que a pessoa diga: o meu propósito foi esse. Mas não podemos. Pois bem, Jesus vem e vai lá dentro da mente maligna do diabo e diz o propósito. Sabe por que é que ele arranca a semente da palavra que foi plantada no coração? Eu vou dizer o propósito. Isso é ser Deus, é conhecer dentro dos motivos do outro, para suceder que, crendo, não sejam salvos. É isso que Satanás quer. É para isso que ele trabalha. Que inimigo o homem tem e não percebe. Vigilância do diabo. Agora Marcos 4:15. Eu quero ir rápido entre essas passagens paralelas. Se quiser só ouvir, faça como achar melhor. Versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Muito bem, eu quero chamar a atenção para a palavrinha logo. Logo vem Satanás, ou seja, mostra o quão vigilante ele está. Eu não quero que essa palavra tenha nem o perigo de germinar. Arranca logo. É um inimigo. É um grande inimigo. E cuidado, se você não tem ainda aceito a palavra de Deus, ele pode estar neste exato momento arrancando do seu coração esta própria pregação que está ouvindo agora de mim. Ele arranca logo, ligeiro, saiu da porta já, nem se lembra mais. Nomes, atividades, propósitos e a vigilância. Mas o que aconteceu com aquele homem para se deixar tão facilmente ser roubado?
palavra foi plantada, o diabo roubou rapidamente ele. O que houve? Que ele deixou escapar. A resposta é clara da parte de Cristo: falta de compreensão, dormência espiritual. Segundo caso, a semente germinou, mas depois a plantinha morreu. Ela foi plantada entre as rochas, não tinha espaço para a raiz crescer e morreu logo. Quando ele faz a aplicação, senhor, e esse caso aí, o que é? A sementezinha que foi plantada num solo rochoso e germinou uma coisinha e morreu logo. O que houve? É interessante que na explicação, os 3 evangelhos citam apenas uma característica dessa pessoa, no caso, do modo que essa pessoa recebeu o evangelho. O que foi plantado entre a rocha é o que germinou logo. A raiz é pequenininha e germinou logo, bem ligeirinho, frágil, mas germinou rápido. Alegria. Alegria é a característica deste que aceita logo que ouve. E aqui está uma informação fantástica para os dias de hoje. É possível alguém abraçar o evangelho sem qualquer entendimento espiritual, apenas pela emoção. Emoção. Alegria. Coisa legal, coisa gostosa que eu acabei de ouvir. Eu posso ir para o céu, tenho tanto medo do inferno, eu tenho pesadelo, somando uns bichos chifrudos aí para me matar, e uns fogos horrorosos, escapei disto. Que maravilha, é só dizer que eu amo Jesus, saber que Jesus me ama, e vibra de alegria, e está aceito, e está convertido, pensa a pessoa. Emoção, como uma novidade, ou um elixir mágico, um remédio miraculoso, que vai curar tudo. São experiências emocionais que ficam apenas na esfera da mente, mas não aprofundam para o espírito. Então, não tem profundidade. A raiz de uma semente jogada nas pedras, ela não consegue descer até a terra profunda, claro, para captar lá os nutrientes necessários para a vida da planta. Ela não consegue levar os nutrientes para a plantinha, e a planta morre logo, desnutrida. Quem recebe o evangelho apenas com alegria, abandona tudo quando vem a provação, quando vem a dificuldade. Provavelmente ele quis dizer que mais provação pelo fato de ter aceito. Alguns podem até ser que se decepcionem com o evangelho, não é nem porque são perseguidos como crentes, mas só as dificuldades da vida, porque o pastor, ao pregar lá um evangelho torto, disse: você não vai ter mais problemas, todas as dificuldades suas irão passar, você vai ver agora o que é progresso, você vai ver agora o que é sucesso. E a pessoa se alegra enormemente. E aí, quando vem uma provação, não necessariamente, inclusive, de uma perseguição religiosa ou espiritual, mas a provação da vida, um problema qualquer aqui na vida, a pessoa, peraí, cadê o evangelho que eu aceitei com tanta alegria, e vibrei, e chorei, a olhar na frente na igreja, lá, e o pastor me apresentando para todo mundo, e emocionadíssima, e agora, peraí, eu estou num problema pior do que antes, problema circunstancial, profissional da minha vida, pior do que antes? Não, tem uma coisa errada. Aliás, a pessoa abandona o evangelho porque a consequência natural acabou o motivo de tanta alegria.
E sem aquela alegria, o evangelho perde o sentido. São crentes à base de emoções. E pode botar umas aspas aí nesse nome, crentes, claro. Terceiro caso, a semente também germinou. E também veio a morrer. O que houve? Não precisam abrir as Bíblias lá, mas Mateus diz: os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Marcos diz: as demais ambições. Lucas diz: deleites da vida. Claro, todos citando Jesus Cristo. O resumo é óbvio o que Cristo quis dizer aqui, a essência do que ele quis dizer. Há pessoas que vivem em função das coisas daqui da terra, em função da vida aqui, e isso toma todo o espaço do coração. Não há lugar para a palavra de Deus germinar, e ela começa a germinar, a pegar, como se diz, e ela é sufocada por todas essas ambições. Observem que a situação é oposta ao do segundo caso. Estamos no terceiro caso já. Lá, o que matou a semente foi sofrimento, perseguição, adversidades. Aqui, o que matou a semente foi a busca do sucesso, o amor ao dinheiro, a ambição, a atração exagerada às coisas do mundo. Observem que ambos podem ser fatais. Tanto a perseguição, a dureza, a dificuldade, quanto o excesso, quanto ao apego demais. E esse apego pode ter vindo acompanhado, sim, de muito progresso, muito dinheiro, muitos resultados, e uma vida aqui muito tranquila. E eu acho que isso Jesus quis, de fato, contrastar. Tristeza para alguém que recebeu o evangelho de uma maneira superficial é fatal. Perseguição, decepções, tudo isso é fatal. E para quem recebeu o evangelho, ao mesmo tempo que manteve toda esta ambição, esse desejo das coisas do mundo, também é fatal. As duas coisas são fatais. Quarto caso, único, em que a semente germinou e frutificou finalmente. Primeiro caso, não deu em nada, o diabo levou. Segundo caso, não deu em nada, cresceu um pouquinho, mas as pedras não deixaram aprofundar a raiz, e as perseguições, dificuldades, acabou, matou a alegria e encerrou. Terceiro, deu também um pouquinho ali, mas os espinhos vieram e sufocaram. Os cuidados dessa vida, o gosto demais pelas coisas daqui, as preocupações exageradas pelas coisas daqui. Finalmente tem um caso, 25%, no caso de 4, finalmente sobreviveu. Por isso é que vem o título da pregação: finalmente sobreviveu. Desta vez, o que foi que aconteceu com o que ouviu, que caracterizou o fato da sementinha finalmente ter sobrevivido? Mateus, o verbo usado é compreendeu a palavra. Em Marcos, o verbo é recebeu. Em Lucas, o verbo é reteve. Como é muito comum uma palavra no grego ser traduzida de várias maneiras no português, eu fui lá olhar, mas é curioso, porque não é o caso não. São 3 palavras diferentes no grego, que se complementam, obviamente, porque, novamente digo, a ideia é claríssima. Marcos e Lucas descrevem mais o que aconteceu, no sentido de que aquele coração segurou a palavra implantada, reteve, recebeu e lá ficou. Mateus, o verbo é mais profundo, mais abrangente, mais forte, e ele fala do motivo pelo qual recebeu e segurou a sementezinha plantada.
e germinou. Qual o motivo? Porque ele compreendeu. Compreendeu. Aí não tem emoção nenhuma envolvida, observe. Estou dizendo que as emoções são nocivas à vida cristã. Não, não. De jeito nenhum. Porque a vida cristã pode e deve ser vivida à parte de alegrias e vibrações. Não, de jeito nenhum. O problema é quando a alegria se transforma num substituto para o conhecimento, para o entendimento, para a compreensão. Aí que não pode as emoções explicarem uma transformação. Ninguém é transformado por uma emoção, mas alguém sim é transformado quando compreende espiritualmente alguma coisa. No caso, a mensagem básica do Evangelho. Então a sementinha finalmente frutificou. A abundância da frutificação varia de pessoa para pessoa, vocês viram aqui. Vou comentar um pouquinho no final isso. O importante é que frutificou. Eu fiquei pensando, independente da abundância dessa frutificação, mas o que seria um crente dizer, pois é, a semente foi plantada em mim, graças a Deus o diabo não conseguiu arrancar logo, graças a Deus as dificuldades que eu enfrentei depois não foram suficientes para que essa sementinha morresse, graças a Deus as preocupações com as coisas do mundo e os sucessos que eu tenho e a ansiedade de me segurar por aqui e tudo, também não conseguiram sufocar, e ela frutificou. E aqui estou eu, crente em Jesus Cristo, há 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, e estou aí, salvo em Cristo, frutificando. O que seria essa frutificação? Claro que é uma resposta, se eu fosse detalhar, seria uma resposta muito longa e algo talvez de vários estudos, mas eu vou super resumir em 3 itens que eu considero aqui realmente a essência do que seria um crente que frutifica. Desenvolvimento de características cristãs, características essas conhecidas como fruto do Espírito, entre outras: fé, amor, paciência, alegria, fruto do Espírito, não idêntica à alegria do mundo, mansidão, domínio próprio e muitas outras, paciência, longanimidade. Espera-se que um crente em Jesus Cristo, confesso, que ele desenvolva essas virtudes cristãs. Desenvolva, não é só mantenha, não é só retenha e se agarre a elas da mesma forma em que estava agarrado a elas há 2 anos, 10 anos atrás, 20 anos, então segurou ali aquelas virtudes. Não, não. Ele deve frutificar nelas, ele deve crescer nelas. É o processo da santificação na prática. Então, um crente que frutifica de uma maneira constante ou de uma maneira atolada ali como num lamaçal ou numa terra mole e não sai do canto, causa estranheza. E muito mais os que dão marcha ré, os que desfrutificam. Não sei nem se existe esse verbo, certamente que não, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Dá fruto, dá fruto, dá fruto e para de dar e começa a ter frutos ao contrário, frutos do mundo, frutos da época em que a pessoa não tinha nem recebido a palavra. Ué, que fruto é esse? Que frutificação é esta, melhor dizendo? Segunda forma de eu resumir de uma maneira muito condensada o que seria essa frutificação: produção, serviço para o reino de Deus. No primeiro item eu falei de posse das virtudes que o Espírito Santo derrama sobre o coração do crente: mais manso, mais maduro na fé, mais amor pelas pessoas, mais paciência com os outros, mais largueza, mais desapego ao dinheiro, esse crescimento de virtudes cristãs. Agora eu estou falando de serviço para o reino de Deus.
que aliás é a maneira prática de alguém mostrar que está de posse dessas virtudes, ele não se aguenta, ele estoura, se ele ficar sem produzir, sem servir. Não acredito que um crente que serve pouco a Deus no seu reino aqui, através de uma igreja, não acredito que esse crente esteja cheio do fruto do Espírito. Não está. Porque se ele está, ele não aguenta. Ele vai querer servir. Vai. Não tem quem o segure. Se o pastor está ligando, não. Nem a igreja convocando. Ele quer servir. Cecília hoje, minha nora em Brasília, comentando essa fase deles lá, sem encontrar uma igreja parecida com aqueles estilo que estão acostumados e tudo, e estão sentindo muita falta disso. E eu comentei que seria maravilhoso se Deus os trouxesse para cá e eles pudessem servir na igreja. Ele disse: pastor, era tão gostoso passar as tardes de sábado no louvor da igreja, preparando o louvor, as músicas e tal, e fazendo parte das músicas da igreja, era tão gostoso. E muita gente não entendia como é que eu aguentava passar as tardes de sábado, momentos tão preciosos para quem trabalha e estuda, para aquele cansaço do dia a dia. Sábado à tarde é o símbolo do tempo na semana para descansar, para curtir. Aí ela disse: eles não entendiam o prazer que tinha dentro do coração de trabalhar na igreja para louvor de Cristo numa tarde de sábado. Então, quer servir. Terceiro e última, perpetuando a espécie, germinando a 30, 60 por 1, germinando. Uma planta cresce, tem suas sementes, ela cai, ela germina outras que crescem, depois outras, e a espécie vai perpetuando, como aliás os animais, os seres humanos perpetuam as espécies. Pois eu vou tomar de emprestado esta expressão de perpetuar a espécie e vou dizendo: um crente ganha outro para Cristo. Ele foi ganho, alguém plantou nele a semente e deu fruto, germinou. Pois ele não se conforma enquanto não plantar as sementinhas dele também, e vai vibrar em vê-las dando fruto. Tudo bem, prepare-se para, de acordo com a realidade que Cristo ensinou, de muitas sementes que você vai plantar, talvez a maioria vai ser levada pelo diabo, vai ser sufocada pelas coisas da vida, mas não importa, você semeou. Perpetua essa espécie aí. Eu já vou rumando para o encerramento com a pergunta clássica que não poderia deixar de fazer depois de uma pregação como essa: qual é o seu caso? É pergunta clássica e óbvia. Qual é o seu caso? Claro que eu estou aqui na minha cabeça, não agora, mas enquanto eu preparava a pregação, pensando em o meu caso, né? Mas antes disso, eu quero dividir só em 2 grupos. Essa turma de 4 aqui, eu disse no começo que ia fazer isso. Jesus falou em 4 casos, eu quero juntar 3 num só. Os 3 primeiros, óbvio. Os que não frutificaram, o grupo das sementes que não frutificaram e o grupo das sementes que frutificaram. Porque na realidade são 2 grupos. Dentro do grupo dos que não frutificaram, Jesus dividiu em 3. Aqui o diabo levou logo, aqui os prazeres do mundo levou logo, as dificuldades levaram logo. Mas na realidade não frutificaram, é o que me interessa agora nesta aplicação e nesse final. A qual dos 2 grupos você pertence? Uma palavra para os que entenderam, e porque entenderam, receberam e retiveram a palavra de Deus. Parabéns a você, parabéns a mim, parabéns a todo aquele que está absolutamente convicto
com toda a força do seu coração que de fato é um salvo em Cristo. Ótimo, e parabéns mesmo. Não há nada no mundo mais digno de um parabéns do que isto. Pertencer ao pequenino grupo dos que não permitiram que a semente ou fosse roubada ou morresse. Mas aí eu quero focalizar sobre a produção. Tem sido a 60, a 100, a meros 30 por um. Jesus usou de uma linguagem da época que fala realmente da fertilidade de um solo, de quanto uma semente pode produzir, dando mais árvores, outras mais ainda, da ideia disto, de uma produção. Que você é salvo em Cristo, você está convicto. Ótimo. Mas o seu trabalho, a sua participação ativa nas coisas que são do interesse de Deus, o seu envolvimento com o corpo de Cristo, que é a igreja, como está? Essas perguntas devem estar sempre presentes, ou esta pergunta deve estar sempre presente na cabeça do crente. Como é que está o meu trabalho, a minha produção, o desenvolvimento, o aspecto prático, visível, até mesmo mensurável da minha frutificação, da minha santificação em Cristo, que é interna. Não dá para medir, não tem um termômetro para medir o tanto alguém está santificado, o quanto alguém tem ou não tem o fruto do Espírito dentro dele. Mas se há uma maneira de medir isso, vai ser através da produção. Ficar estagnado apenas na certeza da salvação é uma mediocridade cristã. E muitas vezes nós nos sentimos confortáveis em saber que, ao contrário de milhões de que se dizem crentes, eu vou dizer mais, milhões de crentes mesmo, convertidos, mas mal doutrinados, que pensam que podem perder a salvação, coitados, e que não se sentem seguros nas mãos de Cristo, e que ficam nessa angústia de se pecar, perde a salvação. Então existem milhões de crentes hoje no mundo, vivos, salvos, mas que são mal orientados, mal doutrinados. Aí chega você corretamente e diz: graças a Deus, Senhor, graças a ti, eu não fui mal doutrinado, não estou correndo perigo nenhum de perder minha salvação, sou um crente, vibro com o fato de ser crente, tu sabes disso, Senhor. Todo dia, quando eu abro meus dois olhinhos, eu agradeço a ti, porque sou crente e ninguém vai me arrebatar da mão de Cristo. Ótimo. Ficou nisso? A sua vida cristã se resume a vibrar com a sua salvação? E dizer que é crente? Para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes e tal? É isso aí? Eu vou repetir: mediocridade cristã. Porque a vida cristã é muito mais do que apenas nós sermos bem doutrinados e usarmos bem o que a Bíblia nos ensina. Fique com esta frase. Eu tenho trabalhado nesta frase nos últimos mês, 2 meses, e ainda estou pensando muito nela. Nem todo crente que se envolve fortemente na sua igreja é fiel a Cristo, mas todo crente fiel a Cristo se envolve fortemente na sua igreja. Vou repetir. Vocês não vão ver essa frase em algum lugar pintada ou impressa, eu não sei. Eu coloquei inclusive no site, acho que é um mês atrás ou 2. Um pouquinho diferente do que está aqui. Nem todo crente que se envolve fortemente com a sua igreja é fiel a Cristo, porque pode ter um envolvimento externo, até hipócrita, vazio, envolvimento para consumo externo.
Nem todo crente que se envolve fortemente com a sua igreja é fiel a Cristo, de fato. Eu sei disso. Mas todo crente fiel a Cristo se envolve fortemente com a sua igreja. Fique pensando nela que eu vou tocar para frente. Uma palavra final para os que não retiveram a palavra. Qual tem sido o seu caso até hoje? Falta de entendimento? Dormência espiritual? O mesmo descaso espiritual? Não sei, são sugestões, não estou lhe julgando, você que vai se avaliar. Permitindo que Satanás arranque logo a palavra do seu coração, tão logo ela é pregada, de alguma maneira você não se expõe lá no seu íntimo a ela, talvez expõe os ouvidos, um pouco a mente, mas não vá mais do que isso e o diabo leva logo, não sei. Ou talvez você tenha tido uma frase se dizendo crente, você teve essa fase, mas quando passou essa fase, quer dizer, quando as dificuldades chegaram e as angústias chegaram, as perseguições chegaram, ou os sofrimentos chegaram, passou a sua fase de se dizer crente. Você deve ter ouvido muitas vezes. Eu já. Ah, você é crente? Sou. Eu também fui crente. Típico. Fase. Uma fase em que recebeu a palavra, se alegrou muito, que joia, que legal, que barato, vem as perseguições, vem a dureza, a realidade da vida, a alegria se acabou, fui crente. Ou achou bacana também receber a palavra, mas continuou tão envolvido com as coisas desta vida, tão quanto antes, ou mais ainda, e sufocaram a pobre da palavra. As preocupações, como Jesus disse, os cuidados desta vida, querendo sempre mais. Não sei. Fica com você as perguntas e o desafio de se autoanalisar. Eu termino com uma observação que é um presente do evangelista Lucas, ao nos dar um detalhe a mais sobre os que frutificaram. Quero ir com vocês a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Jesus falando do único caso que frutificou. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. A palavra que eu deixo para os que sabem que não receberam ainda a palavra de maneira que ela tenha frutificado: abra o seu coração quando ouvir a palavra de Deus. Se você vai se alegrar, tudo bem. Se vai ficar até meio triste quando ouvir a palavra de Deus, tudo bem também. Se você não se sentir muito afetado emocionalmente, tudo bem também. Porque não é o que pesa. O que pesa é ouvir com um bom e reto coração. O que significa isto? Um coração moldável, um coração aberto, um coração humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito. Humilde, sem uma carranca, sem uma coleção de tabus religiosos, sem uma coleção de e se isso, aquilo, e por que Deus isso, por que Deus aquilo, e uma infinidade de objeções que você porventura tem colocado até aqui. Joga isso fora e abre um bom e reto
coração diante de Deus. E peça sabedoria. Eu quero ir com vocês aqui a Provérbios. Eu ia ler essas duas passagens no meio da pregação, resolvi ler no fim agora. Provérbios 2 e 6. Exatamente no ponto em que eu terminaria dizendo que deve abrir o coração diante de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da boca vem a inteligência e o entendimento. Pastor, o senhor disse que quem recebe a palavra é porque entendeu, compreendeu. Como é que eu faço para entender? Como é que eu coloco uma pessoa que nasceu sem muita inteligência para entender fórmulas complicadas de física? Não dá. Eu concordo que não dá. E muito menos dá você compreender as coisas do reino de Deus. Mas peça a Deus que Ele dá. Pastor, que Ele não dá. Dá. Eclesiastes 2 e 26, aqui eu encerro. Eclesiastes 2 e 26. Porque Deus dá sabedoria e prazer ao homem que Ele agrada, mas ao pecador dá trabalho. E continua a passagem, mas veja como Ele dá, e dá com prazer. Versículo 5 de Tiago 1, não precisa nem abrir lá, eu vou ler só. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Senhor, eu acabei de ouvir a tua palavra, não deixe o diabo vir mais uma vez e arrancar do meu coração, não, por favor, não deixe. Senhor, não deixe que eu me impressione muito com alegria, agora eu sou crente, sou evangélico, sei lá o que for, mas não tem raiz, Senhor, e aquela fase minha acabou, demorou 3 meses, Senhor, há 4 anos atrás, e acabou-se. Eu pensei que era um convertido a Cristo. Sou não. Senhor, não deixa passar uma outra fase de deixar que o mundo sufoque a palavra. Senhor, eu só penso nos meus concursos, eu só penso no meu dinheiro, eu só penso no meu negócio, eu só penso no meu patrimônio, eu só penso nas coisas daqui, eu só penso em arranjar uma namorada boa para o meu filho, eu só penso em ter um vizinho bom, eu só penso em fazer os exames, dar tudo bem, o meu check-up anual. Senhor, eu só penso nas coisas daqui e não vai. Eu já aceitei Cristo umas 3 vezes, mas mata. A palavra é sufocada por esta minha preocupação exagerada com as coisas daqui. Me ajuda e me dá sabedoria para realmente compreender que, na essência, aceitar a palavra é se humilhar aos pés do Senhor Jesus Cristo e pedir perdão e reconhecer que esta vida aqui não é nada, que somos pecadores condenados ao inferno desde que nascemos e que só Cristo pode nos livrar dos nossos pecados, porque Ele pagou por eles na cruz. Esse entendimento eu posso dizer aqui 1000 vezes para vocês até de madrugada, não adianta, porque quem vai abrir o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Mas pelo menos fique com o presente de Lucas, que disse aos de bom e reto coração: se então é Deus que dá, vou ficar na minha, e não sei nem se eu vou ouvir mais tanto. Eu confesso que eu tinha combinado comigo mesmo, e um culto domingo sim, outro não. Vou me expor à palavra, não tanto nem tão pouco, mas agora o pastor disse aí que quem dá é Deus, quem dá sabedoria é Deus, quem dá entendimento é Deus. Agora que eu não vou mais, é quase de jeito nenhum. Ele me dê. Será que isso é o que Jesus quis dizer quando falou que o que acolhe a palavra é o que tem reto? Não é nem o que tem, é que coloca uma atitude de coração diante de Deus, que Ele classifica como um coração bom e reto. Será que essa é a atitude? Óbvio que não.
Então, seja humilde. Senhor, por favor, que essa palavra entre no meu coração e fique, nem que eu vá para a forca, nem que eu fique o homem mais pobre do mundo, ou o homem mais rico do mundo, ou o mais doente, ou o mais saudável, que as coisas desta vida não matem esta palavra. Não permitas, Senhor, me dá um coração bom, reto para te adorar, e entendimento para te aceitar como Salvador. E a nós crentes, frutifiquemos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que teu Espírito Santo não deixe o diabo arrancar de novo essa semente nos corações de quem já tanto ouviu. Não deixe que o diabo iluda as pessoas pensando que são crentes, são convertidas, e não são, porque não produzem, não crescem, não são santificadas. Tem uma coisa muito errada. Ajuda as pessoas a entenderem e a darem uma meia volta na sua vida e tomar a atitude, a decisão, a postura espiritual que seja necessário, só tu sabes. Quanto a nós que somos crentes, estamos frutificando pela tua graça e pela tua misericórdia, nos permita, nos dá o privilégio de continuarmos nessa luta dura aqui, mesmo com a santificação avançando, mas sabemos que é a duras penas, porque o diabo é muito ativo e já nos perdeu para Cristo, mas não se conforma e ainda nos dá muito trabalho, e nos derruba e nos maltrata muito. A nossa carne também é muito frágil, gosta muito das coisas do mundo, tem a tendência de gostar e pensar nas coisas aqui de uma maneira exagerada, não reservando tempo, nem cabeça, nem mente, nem concentração, nem energia, quase nada para as coisas que realmente te interessam. Dá-nos esse privilégio de te servir de uma maneira intensa, ganhando o pão com o suor do nosso rosto, como tu queres. É em nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém.